A paz do Senhor, irmãos. Eu queria trazer um versículo aqui para os irmãos, que está em Eclesiastes capítulo 12, que diz assim: Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aqui em Eclesiastes 12, versículo 13, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer: de tudo o que tens ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esta palavra, irmãos, que eu estou lendo agora para vocês, aqui também vai falar sobre a justiça do Senhor. E a justiça do Senhor é a mesma coisa do juízo do Senhor. Se os irmãos verem, a palavra é a mesma, é a justiça e o juízo, o castigo. E aqui o Senhor fala que Ele vai castigar tanto os bons e fazer justiça tanto os bons quanto os maus, tanto as boas obras e as más obras. Então aqui, irmãos, se vocês puderem, abra Ezequiel capítulo 14 e leia todo o capítulo para os irmãos entenderem, porque fala sobre vários tipos de pecado. E aqui está bem centralizada a idolatria, mas o Senhor ele não está falando somente da idolatria. E aqui o Senhor ele fala sobre o juízo, sobre a justiça dele. E essa palavra aqui de Ezequiel não é ela que eu quero falar sobre ela agora. Só queria deixar para os irmãos, para que os irmãos leiam ela, medita nessa palavra, que para nós que temem ao Senhor, nós devemos guardar todos os mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então, irmãos, se vocês ler todo o capítulo, vocês irão entender que aqui em Ezequiel o Senhor também está falando sobre o castigo, a justiça de Deus, sobre os pecados, sobre as obras. E eu queria mencionar também esse versículo que eu vou ler aqui para os irmãos, que está em Efésios. E é sobre esse que eu quero falar com os irmãos, porque fala da santidade, fala como nós devemos nos comportar diante da palavra do Senhor, porque o Senhor ele quer de nós a santidade, a obediência. Porque se o Senhor não requeresse de nós a santidade e a obediência, o Senhor não traria o juízo, porque só faz juízo e justiça quando tem dois tipos de atividades, tanto a atividade do pecado e da obediência. Então eu queria que os irmãos observassem juntamente comigo em Efésios capítulo 4 e verso 17. Aqui, irmãos, eu quero falar para os irmãos que o Senhor fala como nós devemos como nós devemos andar. Aqui a palavra do Senhor fala que nós não devemos andar como os gentios, andar com soberba, andar com vaidade, com o nosso próprio entendimento. E aqui fala que nós não devemos andar separados da vida de Deus. Nós não devemos andar com ignorância, com dureza no coração, com arrogância. Aqui, irmãos, vai dizer que essas pessoas que entregam ao pecado, entrega para a impureza, para dissoluções, fala que não foi dessa forma que nós aprendemos com Jesus Cristo, porque Jesus, ele é o nosso principal
foco, nós devemos focar em Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo de vida que nós devemos viver, ele é o nosso espelho. Então nós devemos focar em Jesus Cristo. E não foi isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a andar em santidade. Nós não devemos viver de maneira oposta, como fala aqui, com costumes de gentios, costumes de pecador, de quando nós andávamos em trevas, em ignorância, por falta de entendimento, porque fala que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, se nós estamos libertos, nós não devemos viver separados de Deus, separado da vontade de Deus, na ignorância, no coração endurecido. Nós não devemos dar razão ao pecado, como fala aqui, as impurezas da carne. Então, nós devemos aprender a forma que Jesus nos ensinou. Nós devemos aprender com o exemplo de Jesus, com a santidade de Jesus. Então nós fomos ensinados a palavra da verdade, e a verdade é Jesus. Nós vemos que Jesus, a palavra de Jesus é verdadeira. Então é a palavra que liberta, e a palavra de Jesus é verdadeira. Então, nós devemos deixar esse velho homem, as corrupçências da carne, a corrupçência do pecado, e começar a permitir que o Senhor nos renove através do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor vai renovar a nossa mente, renovar o nosso sentido, e Ele vai revestir nós de novo homem. Aqui na palavra está dizendo que Ele vai nos revestir desse novo homem segundo Deus. Então, esta é a verdadeira justiça e santidade do Senhor. Aqui fala que a verdade e a justiça foi criado por Deus, e a santidade. Então nós devemos deixar todo tipo de pecado que nós cometia antes, como a mentira. Se nós falava mentira, nós não iremos falar mais, nós iremos começar a andar na verdade, agir e falar a verdade, tanto com o próximo, como as pessoas à nossa volta. E aqui fala, nós não devemos irar. Se nós irar, nós não devemos pecar. Aqui fala, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então nós não devemos dar o lugar ao diabo, porque quando nós ira, nós estamos pecando. Então, aqui fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então nós temos que estar vigilante, porque realmente, irmãos, a nossa carne, ela é fraca. Nós passamos por algumas situações que vai mexer com o nosso sentimento, com as nossas atitudes. E isso, o Senhor precisa moldar isso dentro de nós. Por isso que precisa que o Senhor, Ele renove a nós, cada um de nós, no Espírito dEle. Porque senão nós não vai ter os frutos do Espírito Santo. E aqui fala, se furtava, não furtava mais. Faça, aqui nós devemos fazer o que é bom. Aqui ajudar as pessoas que passam necessidade. E também, irmãos, vai dizer que nós não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que venha nós sair da nossa boca palavra de edificação, palavra de graça, para que quando as pessoas começarem a ouvir a nossa voz, ouvir a palavra que sai da nossa boca, elas vão ser edificadas, ela vai sentir graça ao ouvir essa palavra do Senhor. E aqui fala, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, não entristecei, porque o Espírito Santo de Deus está selado para o dia da redenção. Então o Senhor, o Espírito Santo, Ele está selado dentro de nós desde quando nós convertemos ao Senhor, arrependemos do nosso pecado. Esse Espírito Santo foi selado dentro de nós. Então nós não podemos guardar dentro de nós a amargura, a ira. Aqui fala vários tipos de pecados, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, todo tipo de pecado aqui fala.
Porque quando nós guardamos rancor, guardamos amargura e não perdoamos o próximo, perdoamos o nosso inimigo, nós não estamos agindo com santidade, não estamos agindo prudentemente, não estamos sendo verdadeiros, não estamos agindo com justiça e santidade. Nós não estamos obedecendo a palavra do Senhor, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Aqui fala que para nós sermos uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Então nós devemos imitar a Deus, ser imitadores de Deus, filhos amados. Nós devemos andar em amor, como Jesus, ele andou em amor, ele sacrificou por nós. Aqui fala que Deus entregou ele como oferta e sacrifício, como cheiro suave. Então aqui, irmãos, está falando para nós largar todo tipo de pecado. Se nós queremos servir a Deus, se nós queremos seguir em santidade, nós devemos ser oposto às obras do espírito de engano, do espírito das trevas, do nosso adversário. Aqui fala que todo tipo de pecado, como a prostituição, a impureza, a avareza, aqui fala entre vós, aqui fala que nós devemos andar como santos, não com torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes nas ações de graça. O que significa ações de graça? Ações de graça é adoração, é gratidão, é cultos ao Senhor. E aqui fala que nós não devemos andar em como nenhum fornicador ou impuro ou avarento ou idólatra tem herança no reino dos céus. Não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, irmãos, aqui está falando que nenhum que se prostitui, ninguém que anda na impureza, na avareza, vários tipos de pecado, fornicação, impureza, avareza, idolatria, não tem herança no céu. Não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, se você quer ser co-herdeiro do reino de Cristo, se você quer morar no céu, se você ter o lugar reservado lá no céu, você precisa deixar todo esse tipo de pecado. Porque aqui fala que não tem herança no céu, no reino de Deus. Então aqui fala que ninguém vos engane com palavras vãs. Então não pense você que se você largar a idolatria você já está salvo, porque tem vários tipos de pecados. E aqui é um mandamento que o Senhor fala para nós temos que obedecer os mandamentos. Não basta nós seguir somente um e viver em outro. São todos os tipos de pecados que o Senhor ele rejeita. Aqui está falando para nós não viver enganados com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus. Então todas essas coisas sobrevêm a ira do Senhor, e o Senhor está falando aqui que vai fazer justiça, porque aqui está falando que a ira de Deus vai vir sobre os filhos da desobediência. Então, se você quer ser filho de Deus, sai do pecado, sai da imundícia, sai da impureza, sai da fornicação, sai da idolatria, sai de todo tipo de pecado que te contamina. Aqui o Senhor está falando, portanto, não sejais seus companheiros. Então, nós não devemos ser companheiros de pessoas que é filho de desobediência. Porque no outro tempo era das trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Então nós devemos andar como filho da luz. Nós não devemos andar como filho de desobediência, como se nós fôssemos filhos do diabo, e nem andar com pessoas que é filho de desobediência. Nós devemos andar como luz, porque antes nós era trevas e hoje nós somos filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, tudo aquilo, irmãos, que te condena, tudo aquilo que está fora da vontade do Senhor, afasta de tudo isso, porque isso aí
vai também te afastar da presença do Senhor, vai vir as consequências da justiça, da espada, da assolação de Deus, porque aqui o Senhor ele está falando, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então nós devemos aprovar e viver da forma que o Senhor agrada. Nós não devemos viver com obras infrutuosas das trevas, porque o Senhor o condena. E aqui está falando, porque o que eles fazem oculto, até isso é torpe. Então, irmãos, tudo isso, a luz condena essas coisas. A luz tudo manifesta. Então aqui está falando que a luz, a presença de Deus manifesta as trevas, porque não tem ligação, o Senhor não tem ligação com as trevas. Aqui o Senhor ele está mandando nós despertar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos. Então, se nós estamos dormindo, esta palavra serve para cada um de nós, irmãos. Não é somente para os irmãos, mas serve para mim, serve para todos. Essa palavra fala, desperta tu que dormes. Então, se você sente que você está dormindo, que você está cochilando na fé, na obediência, na santidade, como fala aqui, na justiça, na verdade, cada um de nós precisamos estar ciente e se levantar. O Senhor está mandando nós se levantar dentre os mortos, então levanta. Cristo esclarecerá. Aqui nós devemos viver prudentemente como o Senhor andou, não como nécios, filhos do pecado, filhos da desobediência, mas como sábios, que nós sabemos que a sabedoria vem de Deus. E aqui fala, porque os dias são maus. Todo o tempo nós devemos andar, tentando andar em santidade, porque os dias são maus. E aqui fala, e não vos embriagueis com vinho, nem com contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, para nós encher do Espírito Santo, nós precisamos parar de dormir, nós precisamos nos levantar entre os mortos, nós precisamos de vida, porque quem traz a vida é Deus, é Ele que é o dono da vida. Então, nós precisamos estar desperto quanto ao pecado. Se nós estamos no erro, no pecado, se nós temos alguma coisa que nos contamina, que não está conforme os mandamentos, não está conforme a justiça do Senhor, a verdade do Senhor, nós precisamos nos consertar, nos levantar de dentre os mortos. E aqui fala para não vos embriagar com vinho, nem contenda, mas enchei que há contenda. Então toda pessoa que se embriaga, toda pessoa que bebe vinho, bebe bebida forte, ela não está se enchendo de Deus, ela está entrando em contenda, que fala enchei-vos então do Espírito Santo. Então nós devemos encher do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças porque ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Glória a Deus, que palavra abençoada. Por mais que seja uma correção, um despertamento, o Senhor está mandando nós se levantar e encher do Espírito Santo, mas nós precisamos viver cantando aqui os salmos. Aqui fala, vivendo cantando salmos, hinos, cânticos, falando salmos e cantando hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, para nós encher do Espírito Santo, nós devemos viver falando salmos, cantando hinos espirituais, cânticos espirituais, salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças. Então nós precisamos sempre render louvor, exaltação, tudo ao Senhor, sendo grato ao Senhor, sendo obediente, andando em santidade, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, se vocês tiverem seguido essa palavra aqui, ouvido até o final, vocês vão ver que esta palavra aqui, todas três falam sobre a justiça, sobre a obediência, sobre a santidade. E fala também em relação aos mandamentos do Senhor, sobre nós temer a Deus e guardar os seus mandamentos.
porque este é o dever de todo homem. Então esse dever é para todos, não é somente para quem está ouvindo, é para mim, é para todos. Aqui, porque o Senhor, esta é que eu queria frisar, esta palavra. Porque Deus há de trazer juízo sobre toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Cada um vem observar essa palavra em nome de Jesus. Porque essa palavra não é minha, essa palavra ela é de Deus, como falou aqui, no capítulo 12, verso 10, vai dizer: procurou o pregador achar palavras agradáveis. Mas o que está escrito é retidão, palavras da verdade. A palavra dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Então, todas essas palavras foi dada pelo único pastor. E vocês repararem aqui fala que o pregador procurou palavras agradáveis, mas o que está escrito é sobre a retidão, palavra da verdade. E essa palavra foi dada pelo único pastor. Então, aqui está falando no verso 12. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros e muito estudar. Enfado é da carne. E aqui vai fixar nesse versículo que eu li para os irmãos do verso 13, que diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, nós venhamos obedecer os mandamentos do Senhor, para que nós venhamos obedecer, porque o Senhor vai trazer juízo a todas essas obras, seja o que está encoberto, seja bom, seja mal. E o Senhor fala em Ezequiel a palavra mais, para os irmãos entender melhor, fala sobre a espada, fala sobre assolação, fala sobre justiça. Todas elas falam sobre justiça, mas lá está mais claro esse juízo de Deus. Então não espere o Senhor Ele fazer juízo, não espere o Senhor te corrigir, não espere o Senhor te assolar, o Senhor trazer a espada para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Não espere, irmãos, você sofrer, porque é melhor nós obedecer do que sacrificar. Os irmãos já viram um versículo que fala sobre isso. É melhor obedecer do que sacrifício. Obediência é melhor que sacrifício. Então não vamos sacrificar. Vamos obedecer ao Senhor, que nós obedecendo ao Senhor, vivendo em verdade, em justiça, largando todo o erro, todo o pecado, tudo aquilo que nos contamina. Isso vai fazer com que nós se torne filhos, herdeiros. Aqui fala que todos que vivem no pecado não têm essa herança do reino de Deus, mas que quem vive na verdade, na justiça, quem vive na santidade, terá a herança no reino de Cristo, que é de Deus. O reino de Cristo e de Deus. Então, para que nós venhamos ser salvos e não ser pego no erro, não ser pego no engano, não ser pego sendo ignorante, sendo ouvindo palavras vãs, como falou aqui na palavra, dando crédito a falsos mestres, a falsos ensinos, falsas palavras. Dê crédito à palavra do Senhor, porque ela é verdadeira, ela é justa e ela é santa. Então, nós precisamos ver todos esses frutos. Se é fruto de bondade, fruto de justiça, se é fruto de verdade. Porque quando o Senhor está na nossa vida, quando o Senhor, nós somos filhos da luz, a luz expõe as trevas, por isso traz para nós um certo desconforto, mas é necessário para que nós venhamos se purificar, se santificar. Se você quer ser santo como o Senhor é santo, você precisa reverenciar essa palavra, como fala aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor.
e nós devemos viver em obediência e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então nós temos que sempre dar graças ao nosso Deus por tudo e sujeitar. E eu creio que nós devemos sujeitar e nos humilhar e nos santificar diante da palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele agrada de um coração quebrantado, humilde, que escuta, como fala aqui, nós não devemos viver com o coração endurecido para Deus. Amém? Que Deus possa falar no seu coração. Por Ele corrige quem Ele ama. Fala que um pai, ele só corrige o seu filho porque Ele ama. Então é porque Ele nos ama e Ele quer ver nós sendo libertos, sendo santos como Ele é santo. Ele não faz isso porque Ele tem prazer no mal, na justiça. Não é que Ele tem prazer na dor, na tristeza, no teu sofrimento. Não, o Senhor, Ele tem prazer na obediência, Ele tem prazer na santidade, na justiça. Se Ele é santo e nós quer ter paz com Ele, paz com todos, e receber esse galardão lá no céu, a herança lá no reino do céu, nós precisamos dar crédito a essa palavra. Amém, irmãos?